Olá, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria, que a alegria do Senhor seja a tua força. Para você que ainda não me conhece, eu sou Bárbara, eu faço parte da missão Tocando o Céu. E nessa manhã, meu irmão, eu queria, unido com você, pararmos um pouquinho aí nesses minutinhos para poder escutar algo que é alimento para nossa alma. Escutar um pouquinho da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Hoje, meu irmão, eu queria trazer uma reflexão de algo que o Espírito Santo veio me recordar. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente esquece de fazer uma oração verdadeira. Aquela oração de reconhecimento que nós precisamos do Espírito Santo. E de fato nós precisamos. Sendo que às vezes nós somos muito cabeça dura, não é verdade? Muitas das vezes a gente se acha autossuficiente, super-heróis, super-heroínas, achamos que a gente consegue resolver os nossos problemas e solucionar os nossos conflitos das nossas maneiras. Sendo que eu não sei se já aconteceu com você, comigo muitas das vezes. Acabei tomando algumas decisões precipitadas sem antes consultar o autor da fé, o Espírito Santo, aquele que nos dá entendimento, sabedoria, direcionamento, discernimento, e acabei me atrapalhando. E aí a nossa vida, ela fica um pouco bagunçada. E aí só depois a gente para pensar e às vezes fica até questionando a Deus, né? Poxa, Senhor, mas minha vida tá toda bagunçada. Sendo que muitas das vezes o autor da bagunça somos nós mesmos. E aí a gente precisa parar um pouquinho, recuar um pouco e reconhecer que nós somos dependentes do Espírito Santo. Uma vez eu estava lendo um livro, eu achei muito interessante no que eu li. O autor do livro contava que a nossa vida muitas das vezes é comparada a uma arena, onde nós estamos em total combate. E a palavra diz, né, que nós somos combatentes, né, constantemente, né? Nós vivemos ali uma luta constante, né, para que possamos alcançar a salvação. Mas o autor dizia, né, que a nossa vida ela se assemelha a essa arena onde nós estamos em total combate. E às vezes a gente expulsa o Espírito Santo. Às vezes a gente prefere que o Espírito Santo, ao invés de combater junto conosco, a gente prefere que o Espírito Santo esteja na arquibancada, assistindo toda a luta. E aí a gente acaba apanhando, né? Imagina essa luta nessa arena, aonde a gente apanha e ficamos totalmente machucados. E só depois, quando estamos destruídos, machucados, dilacerados, que lembramos que somos dependentes do Espírito Santo. E aí a gente chama ele para combater conosco. Claro que ele vem. Claro que quando nós chamamos ele, e ele vem. E aí eu queria abrir um parênteses. Chama que ele vem. Se hoje você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, se hoje você está passando por alguma situação onde você não sabe o que fazer, qual caminho seguir, qual decisão tomar, meu irmão, você não está só, você tem o Espírito Santo. É só chamar que ele vem. Tem um ditado que diz que se a gente não aprende com o amor, a gente aprende com a dor. Sabe, meus irmãos, nem sempre a gente precisa aprender pela dor. Sendo que às vezes a gente quer ir por esse caminho. E Deus às vezes nos permite passar por algumas lutas, passar por algumas situações para que a gente reconheça que nós somos dependentes do Espírito Santo. E aí eu queria partilhar com vocês a palavra que fica lá no Evangelho de João, no capítulo 14, e diz assim no versículo 16. O título vem dizer que é a promessa do Espírito Santo. Porque o Senhor, antes de subir aos céus, Ele nos fez uma promessa de deixarmos conosco o Paráclitos, de deixarmos conosco o Espírito Santo. E a palavra diz assim no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece,
mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Meu irmão, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E que riqueza nós temos! Nós temos os frutos do Espírito Santo, nós temos os dons do Espírito Santo para que possamos exercitar todos os dias. Nós precisamos, meus irmãos, fazer o uso dos dons, o uso dos frutos do Espírito Santo e lembrarmos sempre que maior do que está do lado de fora é o que está aqui dentro de mim. Então eu tenho o Espírito Santo e mesmo que hoje você esteja se sentindo sozinho, meu irmão, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Então não lute sozinho, não queira caminhar sozinho, não queira passar por situações sozinho. Queira compartilhar a sua dor com o Espírito Santo. E aí eu queria abrir novamente um parênteses aqui, né? A nossa vida, ela é repleta, né, de testemunhos, né? Como eu sempre falo, Deus nos permite passar por algumas situações para que de fato a gente possa testemunhar a glória de Deus. E eu passei por um momento de muita dor, né? Foi um momento da minha vida onde eu tive algumas perdas e ali eu me vi sozinha. Mas por um bom tempo eu quis levar aquela dor sozinha comigo. Mas teve um momento determinado em que eu orava, em que o Senhor falou para mim assim: olha, você não precisa sofrer sozinha. Você não precisa carregar a cruz sozinha. Você não precisa chorar sozinha. Você tem o Espírito Santo, você tem a mim. E ali, meu irmão, eu tomei uma decisão de que eu poderia até sofrer, mas toda vez que eu sofresse, toda vez que eu passasse por alguma situação, eu tomaria a decisão de compartilhar com o Senhor. Eu não carregaria mais a cruz sozinha. Então, meu irmão, lembre disso. Você não está só, você tem o Espírito Santo e essa foi a promessa que o Senhor nos fez. E, meu irmão, a promessa de Deus é algo que Ele cumpre. Você não está só. Fique com Deus, fique com o Espírito Santo, faça uso dele e com certeza algo de extraordinário vai acontecer na sua vida, assim como tem acontecido na minha. Beijo grande para você e que a graça do Senhor e que a alegria do Senhor seja sua força nessa manhã. Tchau, tchau, fica com Deus.